can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, how about you kill me till you tell me on the heavenly phone. So hold tight, come on, come on. Oh, oh, come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, oh, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Boa tarde. Olá, então, oficialmente boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem, né? Então, hoje passamos para a nossa terceira reunião do Grupo de Estudos Formadores em Ação com o tema Projeto de Vida. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão dos desafios. Acho que estava baixo, talvez o meu áudio, não sei. Ou eu que estava ouvindo vocês baixo. Então, o tema de hoje vai ser a parte de desafios do novo ensino médio. Nós sabemos que é algo novo, de alguns anos, recente, né, dá para nós dizermos assim, e aí muitas coisas ainda são novas para nós professores. Hoje, quem sabe, é para a gente trabalhar um pouquinho e entender um pouquinho como que ele está funcionando. Então, eu vou colocar aqui para apresentar e aí nós iniciamos. Deixa eu só testar aqui se tá aparecendo certinho. Só tá aparecendo a apresentação certinho. Deixa eu voltar no primeiro slide. Alguém pode me confirmar? Tá aparecendo sim Ok. a apresentação, professora. Então tá bom, muito obrigada. Então conforme eu falei, então hoje em relação aos desafios do novo ensino médio. Na verdade, nós estamos agora na terceira reunião, né? Essa nossa terceira reunião é, então, sobre desafios do novo ensino médio. Então, a partir daqui, da terceira reunião até a oitava reunião, é o momento em que vocês vão... Acho que alguém está com o microfone ligado, se puder desligar, por gentileza. E aí só ligar quando vocês quiserem falar. E o mesmo esquema, assim que vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer uma contribuição, vocês podem ligar o microfone e falar, tá? Então, nós estamos na terceira reunião até a oitava, ou seja, nós teremos 5 semanas em que vocês escolherão, então, um desses temas, ou seja, desafios do novo ensino médio, ou a reunião da semana que vem, ou a reunião 5, ou a reunião 6, ou a 7, ou a 8, para fazer a implementação e para fazer o plano de ação. Ambos serão avaliativos e que irão compor a nota, então, de projeto de vida. Então, da reunião 3, que iniciamos hoje, até a reunião 8, qualquer um dos temas que vocês se familiarizarem, vocês podem aplicar, então, em turmas. Quem tem projeto de vida vai aplicar em projeto de vida. Quem não tem, vai aplicar no seu componente curricular. Quem é pedagogo ou diretor vai, então, ter a colaboração de emprestar uma aula de alguém, né? Ou fazer parceria com um professor, seja ele de projeto de vida ou de alguma disciplina específica para fazer a implementação. Então, na nossa agenda, nós teremos, então, 5 minutos para um acolhimento.
Aí, para início de conversa, então, 10 minutos, em que nós vamos trabalhar, então, essa questão do projeto de vida, aliás, do novo ensino médio. Um momento de vivência ali que vai demorar uns 20 minutinhos, em que nós iremos abordar um tema dentro do projeto de vida, da disciplina ou do primeiro ano ou do segundo ano, dar uma olhadinha como que está funcionando a metodologia, fundamentando a prática e para concluir, tá? Então, nesse acolhimento, alguém poderia ler para mim? Deixa eu só perguntar uma coisinha que eu levantei a mão. Pode perguntar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que a gente escolheu uma das aulas, né? Isso. Até para fazer o plano de ação. Mas eu não sei o que é cada aula, como é que eu vou fazer. Então, você Eu não vai, sei o que por exemplo, que é. você vai ver Por a exemplo, aula se você hoje. voltar ali. Tá, deixa eu voltar aqui então, peraí. Não, mas vocês vão, por exemplo. Isso. Então, você vai ver a reunião 4 hoje, aliás, a reunião 3, que é desafios do novo ensino médio. Daí você falou, depois da reunião, você pensa, nossa, eu gostei dessa aula, eu acho que eu vou implementar com meus alunos sobre, entendeu? É depois que passar a aula. Não, entendi. Mas quando que a gente tem que apresentar? Aqui no dia 2/5, na reunião 9. Ah, tá bom. Tá, entendido? Tá bom. Obrigada. De nada. Então, seguimos. Alguém poderia ler para mim este acolhimento que a professora Ana Maria Monteiro, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos comenta sobre os desafios do novo ensino médio? Quem poderia ler? Acolhimento. Os professores estão diante de um desafio enorme de demonstrar a sua importância como profissionais no contexto da educação. E acho que eles estão fazendo isso. A nova base está aí, é lei, não podemos dizer que não vamos cumprir. Temos que pegar as rédeas e pensar em projetos viáveis e que possam alcançar os alunos na perspectiva ética, dos valores, do entendimento, da construção social e da sociedade. Professor, quais os desafios que o novo ensino médio apresentam para a sua prática pedagógica? Registre uma palavra no Jamboard. Ok, então aqui essa reflexão da professora Ana Maria nos traz a entender então que o novo desafio, o novo ensino médio está aí, né? Nova base, nós temos que cumprir, então nós precisamos nos adaptar e encontrar meios em relação a esses novos desafios. Né? Dois grandes desafios que a gente tende a superar no contexto do novo ensino médio. Eu elencaria como um principal desafio e como primeiro que diz respeito então ao trabalho por área do conhecimento. Vocês viram agora quem dá aula no segundo ano do novo ensino médio, nós temos empreendedorismo e biotecnologia, então que são itinerários formativos que estão fazendo conexões com outras disciplinas, né? Então acho que o principal desafio, que antes nós não estávamos acostumados, é essa questão por área do conhecimento. E ainda mais por ele estar focado naquelas competências e habilidades do que nos temas e na disciplina específica. Então ele está mais focado na habilidade e na competência que aquele conteúdo vai trazer para o aluno. E aí, como um segundo desafio, eu acredito que dá para levantar em relação às condições materiais, né? Então, para que esse trabalho seja realizado. Porque, por exemplo, no decorrer da nossa formação aqui, nós pretendemos apresentar e tentar elaborar conjuntamente propostas, né, e estratégias de ação didática que contribua para vocês estarem desenvolvendo esse trabalho em sala de aula. Ou seja, na próxima semana, nós dividiremos vocês em pequenos grupos. E esses pequenos grupos, então, vão começar a trabalhar todos os encontros juntos, conforme uma determinada proposta que será desenvolvida em cada reunião. Então, o objetivo, então, para aprender, por exemplo, vai ter um professor de história que vai estar trabalhando com um professor de matemática, que vai estar trabalhando com um professor de ciências, então eles vão pensar junto na disciplina de projeto de vida em algo específico. Então, aí a gente já vai estar trabalhando com essa interdisciplinariedade.
Deixa eu copiar o link do Jamboard aqui para vocês e deixa eu organizar ele aqui primeiro. Então, no Jamboard agora, além de eu ter elencado essa questão das áreas do conhecimento e trabalhar também por área, eu quero que vocês coloquem, então, em uma palavra, eu já vou enviar ali, estou organizando no Jamboard, em uma palavra, o que vocês acham que o novo ensino médio ainda tem de desafio, tá? Deixa eu não tô com... Acho que eu vou fazer aqui, peraí. Deixa eu abrir um Jamboard aqui pela nossa sala interativa mesmo. Ó, eu enviei, estou enviando para vocês ali no chat. Vejo se vocês conseguem acessar esse link. E aí vocês vão entrar na sala do Jamboard. Deixa eu colocar vocês como editores. Aí, para vocês terem acesso ali à nota adesiva, para cada um colocar então a sua contribuição. Eu vi que um professor já colocou aqui para nós no chat. Deixa eu ler aqui. O professor Fábio colocou. Na perspectiva sociológica, eu acredito que é a superação da multiplicação das desigualdades. Na perspectiva didática, eu creio que seja manter o debate científico das... Peraí, mudei muito rápido aqui. Das ciências de referência nesta organização por área. Ok, não consegui expressar em uma palavra. Deixa eu ver aqui no Jamboard se vocês conseguiram entrar e já estão conseguindo incluir, então, em uma nota adesiva. Lembram que a nota adesiva ela está aqui no canto esquerdo. E aí vocês clicam nela. Se não conseguirem expressar em uma palavra, então, quem sabe uma pequena frase, né, que expresse o que vocês acham de mais desafiador dentro do novo ensino médio. Se vocês veem o novo ensino médio numa perspectiva igualitária, para a questão de mercado de trabalho para os alunos, se ela está nessa perspectiva ou não, de formação crítica, social dos estudantes. Para mim, por enquanto, uma professora conseguiu responder. Estão conseguindo acessar? Três professores respondendo. Estão colocando ali alguns não têm muito conhecimento sobre o novo ensino médio. Colocaram aqui em relação a desafios, a autonomia. Essa autonomia, no caso, seria a autonomia dos alunos, do professor, da equipe pedagógica num todo. Interação entre as disciplinas, falta de interesse, entendimento, são algumas palavrinhas que estão aparecendo. Elas estão ficando tudo em cima uma da outra, que elas saem sempre no mesmo lugar. Então, vamos sempre arrastar daí. Falta de interesse no futuro. Mais alguém que poderia contribuir? Se às vezes vocês não estão conseguindo escrever lá no Jamboard, vocês podem se sentir à vontade, ligar o microfone e também estar falando em relação ao que vocês acham de desafio. Vocês podem estar comentando.
seriam isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 professores que conseguiram responder aqui. Eu lembro que o professor Fábio colocou no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Colocar o link novamente. Espera aí. Tá, vamos seguindo então. Liga. Peraí que eu preciso parar a apresentação e voltar de novo. Deixa eu ver como é que tá os professores aqui já em relação a... Então, como vocês comentaram ali no Jamboard, essa questão, acho que vocês acreditam da crítica, né, que o novo ensino médio traz, colocar ali fragilidade na formação docente, acho que é o que eu não tinha lido ainda. E falta de capacitação dos professores para ministrar alguns componentes curriculares. Exatamente. Vejo que, por exemplo, abriu essas disciplinas, projeto de itinerário formativo, projeto de vida, biotecnologia, computação, programação, mas aí, quem sabe, nos faltou uma formação antecipada. Essas disciplinas chegaram e nós tivemos que aprendê-las com o bonde andando. Claro que agora nós temos essas formações durante o ano, mas talvez uma formação antecipada previamente facilitaria a nossa vida, igual colocaram ali a questão da falta de capacitação. Continuando, então, o slide seguinte. Então, para início de conversa, o novo ensino médio, então, demanda de nós, professores, uma renovação das nossas práticas didáticas, e é sobre isso que vamos dialogar nesse encontro. Tal renovação deve ocorrer tendo como referência o que se coloca no referencial curricular para o ensino médio do Paraná. É fundamental também conhecer e se apropriar dos objetivos e competências dos eixos que orientam a oferta do projeto de vida, presentes no caderno de itinerários formativos do novo ensino médio. Então, eu enviei para vocês esses 2 links, né, para vocês terem acesso e baixar aí nos computadores de vocês, entendendo que eles são 2 documentos, então, norteadores, né, que nos ajudam a nos orientar em relação à nossa prática pedagógica no novo ensino médio. Tá? Vocês já leram, já exploraram esse documento? Se sim, alguém poderia comentar como que vocês deram essa olhada, ou se não, nunca viram, é a primeira vez que estão vendo, ou só viram e não olharam nada? Comentem um pouquinho a respeito, se já conhecem, se não. Eu não conheço. Deixa eu enviar aqui para vocês, então, esse link. Ou, aliás, acho que eu vou abrir com vocês. Então, o primeiro, só para confirmar, porque eu estou usando uma aba diferente hoje para apresentar, ele mudou para o caderno aqui, vocês já estão vendo ele ou ainda continua na apresentação? Ainda na apresentação. Então, pera aí, eu tenho que fazer diferente, tenho que sair dela. E apresentar diferente.
Agora sim. Então, o primeiro é o caderno, ele é chamado Caderno Itinerário Formativo 2023, ementa das unidades curriculares ofertadas. Então, ele tem 911 páginas, pelo fato que ele envolve, então, todas as disciplinas, os componentes curriculares e os itinerários. Então, aqui vocês vão encontrar em relação ao nosso componente curricular Projeto de Vida. Então, ele está aqui bem no início, ó, apresentação, unidades curriculares comum, ensino médio regular, e aí a unidade regular Projeto de Vida, tá? Aí isso se é ensino médio regular, para quem tem colégio cívico-militar em relação a Projeto de Vida. Aqui quem trabalha em tempo integral tem a unidade curricular aqui Projeto de Vida, e aí as trilhas embaixo, tá? Então, aqui é um material produzido, lançado esse ano. Então, em relação a esse componente curricular, vou dar só uma passadinha aqui, como que ele está organizado. Deixa eu ir para a página 11. Então, ó, tem aqui Projeto de Vida, está mostrando, então, em quais unidades ele estará, então, presente no primeiro, segundo e terceiro ano. Somente na primeira série, que ele vai ter 2 aulas semanais, depois ele vai ser uma aula semanal, tanto na segunda como na terceira série. Tem uma básica explicação aqui, os objetivos, justificativa, e aí aqui o organizador, ou seja, os conteúdos que abrangem cada habilidade específica. Então, caso vocês não conheçam, depois é interessante vocês darem uma passadinha aqui, principalmente quem tem a disciplina e quem não tem, para conhecer e entender, então, quais que são esses conteúdos que são trabalhados. O outro é o nosso referencial, né? A partir dele que nós elaboramos toda a nossa proposta pedagógica. Então, ele foi desenvolvido em 2021, ele tem 440 páginas. Deixa eu vir aqui no sumário para mostrar para vocês como que ele está dividido. Aqui, então ele está apresentando os itinerários formativos, aí ele apresenta então o componente curricular Projeto de Vida, também traz a introdução, fundamentação, quadro teórico em relação ao currículo, encaminhamentos metodológicos, a avaliação. E aí ele traz das outras áreas de linguagem e suas tecnologias, em relação a algumas trilhas daqui para baixo. Depois ele traz sobre o itinerário da área de matemática, o itinerário de ciências da natureza e suas tecnologias, de ciências humanas e aplicáveis e, por fim, educação técnica e profissional. Então, como o nome diz, é o referencial curricular, né? É a partir dele que a CED se baseia, então, para essa questão até dos slides, dos encaminhamentos que são seguidos, o passo a passo de conteúdos, então segue essa estrutura curricular. Deixa eu voltar aqui, se alguém quiser comentar um pouquinho sobre, senão a gente passa. Então, vou voltar na apresentação agora. Então, continuando. Então, muito se ouve agora falar nas habilidades e nas competências, né? Então, o que seriam essas habilidades? Então, as habilidades presentes na Base Nacional Comum Curricular e no currículo visam promover a formação integral do estudante. Para isso, elas apresentam maneiras de desenvolver as dimensões cognitivas, procedimentais e atitudinais. Para melhor compreender essa organização, vamos analisar uma habilidade dos itinerários formativos. Então, dentro dessas habilidades, então, que busca a BNCC abordar para essa formação integral do estudante, em todas as habilidades vai envolver 3 dimensões: a cognitiva, a procedimental e a atitudinal. Por exemplo, então, nessa habilidade do ensino médio ali, diz o seguinte:
refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientam escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. Vocês viram ali que ele está organizado em 3 cores diferentes. Então, esse em amarelo representa a nossa dimensão cognitiva, que ela também pode ser chamada de conceitual. Ou seja, ela está iniciando com um verbo. Então, esse verbo refletir, ele pode ser trocado por identificar, memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, né? Então, essa é a minha habilidade cognitiva. O que eu quero que o meu aluno reflita, identifique, memorize, crie, avalie, né? A parte em verde, então, diz respeito ao meu procedimento. Aliás, a parte vermelha diz respeito à minha dimensão procedimental, pois ela indica, né, as estratégias e as ações que vão facilitar o desenvolvimento da habilidade. Por exemplo, o que para esse aluno refletir, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que orientar escolhas, esforços, ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã, né? E o meu verdinho, então, representa o meu procedimento atitudinal, ou seja, os objetos do conhecimento a serem mobilizados para que ele alcance esse objetivo, tá? Já que nós estamos falando, então, dessa habilidade em específica, qual o conteúdo, quem trabalha com projeto de vida, que pode ser mobilizado para atender essa demanda, essa habilidade, então, de envolver a relação profissional, pessoal e cidadã? Alguém já trabalhou com essa dimensão, assim, no sentido, que tema, que conteúdo que vocês envolveriam do projeto de vida para abordar essa habilidade, por exemplo? Eu coloco a questão do autoconhecimento, porque igual na primeira série do ensino médio, meu caso até que eu sou tempo integral, 6º ano também, essa introdução ao projeto de vida a gente tem que pensar primeiro na questão do autoconhecimento. Aí para depois, posteriormente, a gente ir trabalhando assim essa questão dos outros conteúdos. Então, no caso, oportunizar, assim, desenvolver essas estratégias para que o aluno tenha as habilidades de compreender, por exemplo, quem é ele, qual espaço geográfico, igual eu sou da geografia também, ele está inserido, quais são as possibilidades que ele vai ter a partir das potencialidades. Então eu colocaria a questão do autoconhecimento. Perfeito. O que eu estava pensando aqui também que poderia ser envolvido, já que fala ali da relação pessoal, profissional, é um tema que tem no projeto de vida do 1º ano, que trabalha com a carreira e mundo do trabalho. Que dele traz todas aquelas áreas do conhecimento em que o aluno pode seguir carreira. Então também, olha, que orientem escolhas. Lembra que no 1º ano, quem trabalhou no passado, ele vai mostrando várias áreas do conhecimento e aí o aluno pode se interessar por uma delas? Então talvez essa habilidade poderia ser envolvida também nessa relação de carreira. Continuando. Então, para que o desenvolvimento dessas habilidades ocorra de forma satisfatória, é importante que o professor utilize metodologias diversificadas, que promovam o protagonismo do estudante, permitindo que ele construa seu próprio conhecimento a partir das interações mediadas pelo professor. Vamos observar como isso pode ocorrer na prática a partir do material disponível no RCO Mais Aulas. Então agora, vocês vão abrir o material que vocês têm disponibilizados no RCO Mais Aulas. Quem não tem a disciplina, eu vou enviar aqui o link para que vocês olhem como é trabalhado a questão do projeto de vida. E aí vocês vão analisar quais as metodologias diferenciadas que o projeto de vida abrange. Por exemplo, ele é só prova prática,
Um exemplo no sentido assim, eu consigo trabalhar um determinado conteúdo utilizando quais metodologias? Então, eu vou deixar aqui uns 5, 10 minutinhos para que vocês, então, olhem o material do RCO Mais Aulas, que eu vou disponibilizar o link aqui para quem não tem. E aí, depois nós vamos fazer uma conversinha sobre o que vocês apontam de metodologias diversificadas que o projeto de vida pode desenvolver, tá? Deixa eu achar aqui onde é que tá o link. Eu enviei aqui, ele tá no Classroom, mas eu vou enviar aqui aulas projeto de vida, RCO. Vou enviar aqui no chat. Aí quem tem a disciplina em específica, né, pode olhar pelo próprio RCO ou aqui pelo link. Então eu enviei para vocês. Vou parar de apresentar um pouquinho até que vocês então abram esse material e aí nós discutimos as metodologias diversificadas que ele pode nos trazer. Se alguém tiver dúvidas em relação a como abrir ali o link, ou se não entendeu o que é para vocês olharem nesse link, agora me perguntem. Professora, o que é para olhar mesmo? É para abrir os slides então e eu tenho que abrir a aula? Isso, ou você ali no próprio link que você acessa, você compreender dentro da primeira e do segundo ano, assim, rapidamente, quais são as metodologias diversificadas que vocês visualizam que é possível trabalhar dentro do componente curricular projeto de vida. Metodologias, como as formas que vocês vão abordar determinado conteúdo. Certo, obrigada. Ô, professora, Fala. mas essas abordagens... Boa noite primeiro. Boa noite. Essas abordagens vai muito do professor também, né? Porque eu já estou trabalhando o projeto de vida desde o ano passado. Sim. Aí, eu estava mais engessada, né? Tava tudo muito novo, aqueles alunos todos alvoroçados, porque eles, para falar o quem sou eu, eles quase morrem, né? Falar quem que é o outro, eles são bons, mas para falar deles mesmos, sim. Aí a gente já despertou aquela segurança neles, aquela ansiedade, alguns alunos até choravam na hora de conseguir falar o quem sou eu. Aí a gente ia fazendo, convidando uns psicólogos para vir conversar,
desse auto. Eu fiz bastante isso, porque eu tenho uma amiga psicóloga e ela estava de licença maternidade. Então eu falava, mãe, vamos lá na escola falar com os alunos. E ela gostava, né? Que ela é psicóloga de criança e adolescente, para eles se autoconhecerem. Mas eu achei bastante dificuldade deles se abrirem, eles não querem falar sobre eles. Eles não querem almejar um lugar no futuro, um lugar na sociedade. Eles, às vezes, muitas vezes, eles mesmos se vitimizam, né? Sim. Eles não conseguem ser protagonistas da própria história. Exatamente. E aí, agora, esse ano, eu já estou sentindo, né? Mas esse ano, como eu acho que já está mais leve, a gente já... O segundo ano está bem melhor, porque já quebramos esse gelo, né? Do quem sou eu, onde eu quero estar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Sim. Está bem tranquilo o segundo ano. Agora, o primeiro, eu estou nessa semana, inclusive, na gravidez na adolescência. E, para variar, eu tenho uma gestante em cada primeiro ano. Então, aí é meio que pisando em ovos, né? Verdade. Porque é um tema muito antigo, que devia estar bem explicado, mas eles não têm conhecimento, porque eles não conversam em casa. E aí foi aquela que eu fiz. Para começar, eu pedi para eles fazerem cartazes, depois que eu expliquei o conteúdo, com os métodos, né? Contraceptivos, tal. Colocaram na escola, todos os primeiros anos. Então, deu bastante alunos, mais ou menos uns 200 alunos. Enchemos a escola com os preservativos, as pílulas. Aí começou que os alunos menores, que têm fundamental e médio junto, foi perguntar para os alunos o que era aquilo, aguçou a curiosidade de outros alunos, né? E o que eu combinei? A semana que vem eu combinei com uma professora, que ela é coordenadora do curso aqui em Mandaguari, que eu sou de Mandaguari, da FAFEMAN. Ela é coordenadora do curso de enfermagem, e ela vai fazer uma palestra para eles. Vai convidar umas alunas formandas do 4º ano dela e vão... Aí nós já combinamos tudo com os 4 primeiros anos, vamos disponibilizar 2 horas para elas conversar, para ter debate, para conversar. Eu acho que fica mais leve, né, quando a gente faz... Eu gosto de trazer... Eu dou aula também no curso de administração, então eu trago muitos empresários para conversar sobre eles, em ramos bem diversificados, assim, tanto de empresas mesmo, como prestadores de serviço, cabeleireiro, aquela vendedora porta em porta, para eles verem que não é só preso dentro de uma empresa que eles podem ser felizes. Perfeito. Então, eu acredito que a gente, né, como professor, tem que ir arrumando as estratégias ali para não deixar aquela aula tão pesada, né? Exatamente, até porque é o que você começou a falar, que a metodologia vai de cada professor. Eu, por exemplo, ano passado eu também tive essa dificuldade que você teve, assim, dos alunos participarem, mas mais pro final do ano eu já estava realizando debate, eu estava realizando entrevista, teatro, eles apresentando, então, nossa, tipo, eu vi que houve uma evolução, mas até eles aprenderem, então, a entender que eles também são protagonistas, igual você falou da sua história, leva um pouquinho de tempo. Né? O debate eu acho bastante interessante. Eu costumo trabalhar em todas as aulas. Depois do conteúdo, aí eu abro para o debate, porque eles não precisam concordar com tudo que o professor está dando, porque nós não temos nós não somos da educação básica, né? Que o português é isso, a matemática é aquilo, e é isso porque é. Sim. O projeto de vida, não. Eles têm que saber opinar e mostrar a sua opinião. E muitas vezes eles aceitam, né? Uhum. Eles não concordam, mas estão ali. Então, eles estão bem. Eu achei que deu uma... Eu adorei a disciplina. Acho que devia ter entrado há muito tempo, porque é moldar um cidadão do bem. Sim. Mesmo. Tem a questão de argumentar também, que o projeto de vida trabalha, né? A questão, porque daí a argumentação é você trabalhar a partir de evidências. Não é, às vezes, uma opinião. Eu vou dar uma opinião, mas agora eu vou dar uma argumentação, tipo, eles entenderem essa diferença. Ano passado eu também trabalhei com júri simulado, e teve uma atividade lá que pedia. Professora Maria Leonilda, levantou a mão. Então, eu vou falar de uma experiência que eu tive agora, que eu tive que... a direção foi assistir uma aula
né? Ia ser uma, tipo, uma avaliação. Aí eu corri na dinâmica. Aí trabalhando, já estava trabalhando ali o circo familiar. Falei, eu vou trabalhar com essa aqui mesmo. Aí peguei, né, aquela dinâmica do barbante, né? Fomos lá fora. Pena que a gente não dá para trabalhar toda a aula dinâmica, né? Mas seria muito bom se a gente pudesse trabalhar fora da sala, né? Mas essa foi boa, porque aí fomos lá fora, fizemos um círculo, aí eu fui passando, né? Quer dizer, primeiro eu entreguei para um, e daí cada um foi entregando o barbante para um e foi dizendo o que, que era família para ele, né? E a outra pergunta era se a família, né, tinha alguma influência nas escolhas deles. Então, se foi uma discussão, assim, foi assim uma experiência bem legal, porque aí a gente, né, houve vários que tinham noção que era família, outros que não tinham noção, outros que já falou mal, outros que não queria falar, mas foi legal essa dinâmica do barbante. Eu trabalhei com essa dinâmica do barbante ano passado. Eu acho que o nome do tema era rede de contatos. Se não me engano, essa questão de você ir passando informações e depois aquele barbante estava tudo cruzado. E eu queria ver eles conseguir desembaralhar a história. Acho que era alguma coisa assim que eu tinha envolvido. Alguém mais já quer aproveitar e comentar em relação às estratégias que vocês observaram aí que podem ser trabalhadas? Comentando, então, como no tempo integral são 3 aulas de projeto de vida no primeiro ano, segundo ano no referencial tá 3, mas na verdade veio 2, porque tem aquela disciplina de pós-médio. Não sei se é o mesmo caso de algum colega aqui que trabalha com o no segundo ano do ensino médio. Aí, como são 3 aulas, é igual alguns professores já colocaram, a gente criou o hábito de quinzenalmente estar trazendo assim, profissionais das mais diversas áreas para estar trabalhando a questão das experiências, ou seja, a trajetória do indivíduo lá, o profissional, de aluno do ensino médio até chegar à sua profissão. Aí, semana passada, aliás, eu peguei uma aula e falei assim: hoje vocês vão usar na aula o Instagram, rede social. Por quê? Eu propus aos alunos que tentassem entrar em contato com pessoas de referência para eles, para estar convidando para fazer essas falas. Aí até que achou umas propostas legais, igual alguns escritores toparam, psicólogos, fotógrafos de referência, até um cara que trabalha com produção de anime em São Paulo, que o menino seguia, falou que era muito fã. Então, trazendo esse contato, para trazer, assim, às vezes, igual eu comento, eu sempre estou trazendo, igual eu trouxe médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta, assistente social, mas também oportunizando aquilo que eles querem. E daí, essa aula que eles usaram a rede social para entrar em contato, aí eu até expliquei como que eles iam mandar a mensagem, como que eles iam estar referindo, que iam estar colocando o nome do colégio. Foi uma atividade bem legal. Aí, só comentando, a professora anterior falou da questão do conteúdo sobre a família. Aí eu peguei para trabalhar o conteúdo da família, eu peguei alguns trechos, não sei se vocês já ouviram falar, aquela série Modern Family, que tem é um pouco mais da sitcom da comédia, mas ela traz uma mensagem bem legal sobre o que é família. Que a família, às vezes, não é simplesmente o laço sanguíneo, é aquela relação afetuosa que a gente constrói durante a vida. Aí, assim, essas coisas que eu sempre busco estar trabalhando, a questão de séries, de músicas, de livro, a cultura pop no geral, a cultura contemporânea, que é uma linguagem meio juvenil, acaba chamando a atenção deles também. Como o projeto de vida ele é um itinerário que ele é mais amplo, assim, ele não é tão fechado, o professor ele tem mais autonomia em relação a essas metodologias diversificadas mesmo. Deixa eu continuar aqui, que vocês, se alguém mais for falar, nós vamos ter uma atividade aqui em que vocês vão registrar essa relação sobre o que nós estamos falando da metodologia em si. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês. Então, seguimos.
Então, o que nós vamos fazer agora? Já que vocês deram uma olhadinha, então, nesse RCO, já abriram ele, já selecionaram uma aula, quem sabe, ou não, né? Então, agora vocês vão explorar essa aula rapidamente e verificar, então, identificar qual é o conteúdo que é trabalhado e qual é a habilidade que aquela aula pretende desenvolver, né? Então, vocês olharam lá ou vão abrir uma aula específica. Ah, vou abrir a aula 6. Então, abram a aula 6, por exemplo. E aí vão ver o tema, a habilidade, e aí nós vamos identificar então as estratégias didáticas, que eu vou enviar o link aqui para vocês no chat. Vocês vão receber então um link de Google Doc. E aí vocês vão colocar nesse link, ó, já enviei para vocês ali no chat. O nome de vocês, o tema que vocês escolheram, a habilidade, né? Ela tá descrita ali já no próprio link que vocês abrem. Qual que é a estratégia metodológica que essa aula está abordando? O que ela vai fazer? Ela vai fazer trabalhar com a rede de contatos ali, essa questão da família, vai envolver um fio condutor, vai ter que ter um debate, vai ter uma argumentação, o que essa aula vai envolver. Tá? Então eu enviei para vocês o link, vejo se vocês vão conseguindo entrar. Isso, alguns já estão escrevendo ali, só cuidado para não escreverem um em cima do outro. E aí uma atividade de uns 5 minutinhos mesmo, só vocês escolherem uma aula, colocarem o tema ali, qual é a habilidade dessa área, qual a estratégia metodológica que esse slide se propõe e se vocês têm algum comentário a respeito. Para quem já trabalhou, né, no projeto de vida no passado, quem sabe então já tenha um tema aí, a habilidade que foi trabalhada, a estratégia utilizada, então vocês já podem colocar. Dúvidas, estarei aqui para quem não estiver conseguindo acessar. Então, já estou visualizando a professora Maria Leonilda escrevendo, a professora Elisandra, Jocélia, Alain, Fábio, Larissa, Fernanda, Luciane, Elisete, Adelina, Samanta, Gisele, Júlio. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui embaixo. Não. Se repetir, não tem problema, né? Porque é a aula que vocês estão escolhendo. Caso alguém tenha alguma dúvida, só enviar mensagem.
Eu vou lendo aqui o que vocês estão colocando, assim, deixa eu ver algum que já esteja... Vou lendo num geral, aqui em ordem. Por exemplo, a professora Maria Leonilda escolheu o tema sobre empatia, a professora Elisandra sobre liderança. E aí, na aula de liderança, a professora Elisandra coloca aula dialogada, com apresentações de conceitos e debate, atividade prática que permita o exercício da liderança, conforme o que foi debatido anteriormente. A professora Alain escolheu sobre o eu, o outro e o nós, né? A importância do projeto de vida para concretizar ideias. Deixa eu ver o que ele colocou no comentário aqui. Acredito que podemos mostrar desde o início do ano letivo a importância da disciplina para os alunos no decorrer das demais séries. Perfeita colocação. O professor Fábio também colocou o tema eu, o outro e o nós, colocou a habilidade que tem a ser desenvolvida. Incluiu ali como uma metodologia abordagem a partir da teoria dos conjuntos. A professora Fernanda colocou sobre a comunicação empática. E aí, como uma metodologia ali, reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais. Então, foi feito teatro, e dela está continuando ali a escrita. Professora Luciane, autoconhecimento. Como que foi a metodologia? Dinâmica do papel. Cada aluno cortou ao meio um pedaço de papel, em uma parte escreveu a sua maior qualidade, ao som de uma música andavam pela sala com a outra metade do papel escrevendo qualidades do colega, quando a música parava, até a música parava. Ao final, fizemos a análise das facilidades e dificuldades de reconhecer as qualidades minhas e a dos outros. Nossa, perfeito! Que é tão fácil a gente falar dos outros, mas quando vem falar uma qualidade, nossa, defeito a gente acha né? 1001 defeito. Mas qualidade é tão difícil. Algum professor quer falar? Fica à vontade. Não? Deixa eu ver o que a professora... Eu agora me sinto igual... Estou me sentindo igual o professor que desistiu da aula desse tema. Realmente não... Eu não sou da área, a mesma coisa era o professor também, ele também não era da área. Sim. E realmente é muito fácil, você joga assim, e agora vire-se. É assim que eu estou me sentindo. Então, eu sou apenas a pedagoga, realmente eu estou fazendo esse curso para poder entender melhor, para poder ajudar o meu professor, mas nesse momento não consigo nem eu me ajudar. Sim, entendi. Deixa eu ver aqui, a professora Elisete também colocou a aula eu, o outro e o nós. Colocou como metodologia aula expositiva, diálogo com a turma, quem sou eu como sujeito histórico, o que eu espero do meu futuro, que história estou construindo. Então, provavelmente foi algumas perguntas, né, que direcionaram essa questão. Professora Gisele, trabalhando sobre o autoconhecimento. Então, como metodologia, trabalhar com como o aluno se vê e como ele acha que os outros veem ele. Documentário Autorretrato da Dove. Deve ser algo aqui do YouTube. Que eu escrevi rápido. Eu fiz uma atividade com eles que foi bem legal. Que eu trabalhei como que eles se veem, como que os outros veem ele mesmo. E daí tem um documentário bem legal da Dove que é Autorretrato. Não sei se vocês já viram, se alguém já trabalhou. Não conheço. Já vou anotar aqui. É um CSI que faz autorretrato lá no FBI. E ele chama as mulheres e ele não vê elas e elas não vê ele também. Tá. E delas vão falando como que elas são, a aparência, né? E depois chega outra pessoa e fala das mulheres, só que de um outro olhar. E daí depois ele coloca a imagem como eu me vejo e como o outro me vê. Nossa, é bem chocante, assim, como a gente se vê de uma maneira totalmente diferente. Então foi bem legal esse autorretrato, eles comentaram bastante. Bem legal, é o nome Autorretrato da Dove. Só por lá no YouTube, acho que dá uns 6 minutinhos essa atividade, é bem legal. Interessante, já vou anotar aqui, ótima dica. O professor Júlio escolheu sobre o tema inteligência emocional, ele colocou como metodologia o que é inteligência emocional, aí é um livro do Goleman.
E aí, como observações ali, diário das emoções, valorizar o que é bom em si mesmo, aquilo que vem de dentro, como lidar com nossas emoções. Professora Denise colocou sobre autoconhecimento. Dinâmica com o uso do papel sulfite. Primeiro, cada estudante escreveu numa parte desse papel suas características marcantes e depois circularam pela sala escrevendo na outra metade do papel. Alguém quer comentar? Professora, Sim. Júlio, Fala. só comentando que essa aula que eu peguei aqui, que o RCO, novamente falando sobre o tempo integral, aquele link que a professora mandou, ele é contabilizado 18 aulas. Mas aí, como o primeiro ano a gente tem 3 aulas semanais, igual no meu RCO aqui, abre 28 aulas. E então, da mesma forma que não é aquele mesmo sistema dos slides do regular, que tanto é que tem o símbolo do Paraná Integral, do Integral Mais, então ele é um pouco mais enxuto até. Igual a habilidade mesmo, eu improvisei aqui no momento. Sim. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou fazer uma cópia desse material. Tô vendo que alguns estão terminando aqui, mas a dinâmica era então só para vocês irem se familiarizando, né? Quem ainda não conhece sobre o projeto de vida, vocês viram essa relação diversificada que tem da metodologia. Esse material eu vou disponibilizar no link do Classroom e também no nosso link do WhatsApp, porque aqui já tem várias atividades que só nós olhando pela estratégia metodológica que cada um escreveu, nós já conseguimos às vezes fazer uma atividade em sala. Então vocês trouxeram algumas experiências, então eu já vou aproveitar, já vou colar esse link aqui primeiro, vou deixar no nosso grupo do WhatsApp e aí depois eu envio no Classroom. Que depois quem quiser daí terminar de escrever ali é uma questão para compartilhamento de experiências, né? Então vou colocar aqui turma U. E aí vamos seguir. Pra gente dar conta aqui do nosso tema. Eu acredito aí que já esteja aparecendo para vocês. Então, continuando. Professor, como foi explorar as aulas do RCO? O que você encontrou de diferente? Quais estratégias presentes nas aulas facilitam o desenvolvimento das habilidades e competências? Aqui eu gostaria que algum professor desse a sua opinião, quem sabe um professor que não tem, igual nós temos uma pedagoga no grupo, por exemplo, ela provavelmente deu uma explorada nesses temas. O que você achou dessas aulas? O que você encontrou de diferente? Ou se mais algum professor que ainda não trabalhou com projeto de vida gostaria de comentar alguma coisinha? Posso falar? Fica à vontade. É o seguinte, então vamos lá. Minha carreira de geografia sempre atuei dentro da minha disciplina ou em cursos técnicos também com matérias correlatas. É o primeiro ano que eu estou assumindo essa disciplina e eu confesso que o que é disponibilizado no RCO ajuda bastante, porque você fica sem referencial teórico, né, fora disso. Às vezes a gente tem as ideias, enfim, quer trabalhar com os alunos, mas será que estou no caminho certo? Será que eu estou no mesmo patamar com os outros colegas? Então, eu confesso que, para mim, é uma referência interessante, principalmente a sequência dos conteúdos. É claro que também penso que, querendo ou não, todos os colegas aqui das mais diversas áreas acabam executando no nosso dia a dia um pouquinho do projeto de vida também, nas suas aulas, a partir do momento que você se importa com o aluno enquanto cidadão, ali como pessoa, tenho certeza que a gente acaba estimulando. Mas eu acho que o projeto de vida, ele vem oficializar todo esse trabalho e é de grande relevância, sim. Por isso que eu reconheço que para mim está sendo um grande aprendizado e que as aulas existentes lá
disponíveis para a gente ajuda bastante. Perfeito, ótimas colocações, né? É o teu primeiro contato, e eu também. Ano passado, quando foi o meu primeiro contato, o material do RCO foi importantíssimo. Ele me dava uma base e aí eu via o que eu poderia estar acrescentando naquele material ou não para incrementar as aulas. Exatamente. Então vamos um pouquinho fundamentando a prática. Então, o currículo para o ensino médio do Paraná indica que um dos objetivos do projeto de vida é levar os estudantes a refletirem sobre seus objetivos e propósitos a curto, médio e longo prazo, o que significa projetar onde e como irão se desenvolver profissional e economicamente, fomentando seus sonhos e expectativas futuras. O alcance desses objetivos pode ser facilitado se o foco da nossa prática for o ensino de compreensões e não apenas de conteúdo. Já que nós estamos falando nessa parte de compreensão e de conteúdo, vocês entendem qual é a diferença entre um conteúdo e entre uma compreensão? Alguém arriscaria? Só antes de... Não falem todo mundo ao mesmo tempo. Um de cada vez, gente. Um de cada vez, por favor. Cada vez. Eu só ia falar ali em cima. Eu tô aqui em meia russo. Então, fica à vontade. Quer falar, professor? Pode falar. Não, fica à vontade. Pode falar, depois eu completo. Sou eu mesmo? Então tá. Eu acho que é muito simples. O primeiro é apenas o que está ali na teoria, está descrito, está, digamos assim, mobilizado, e depois, quando ele executa a ação do processo de aprendizagem, consegue, de fato, assimilar o que está sendo passado para ele, aí você tem a segunda parte. Exatamente. Não Conteúdo, a primeira, besteira. no caso, você consideraria conteúdo a primeira parte. E compreensão... Sim, o que está estático, está previsto, sim. A partir do momento que o indivíduo ele consegue receber essa mensagem, consegue entender que aquela mensagem é importante e aplicada para a sua vida, ele está compreendendo o conteúdo. Exatamente. E tem aquela questão também, assim, se por exemplo, se o professor chega na sala de aula só pensando em conteúdo, né? Ele facilmente ali, ele vai despejar fatos que não vai ter muito significado para o estudante. Então, isso é o meu conteúdo, né? Eu estou despejando informações. Mas, se eu chego na sala de aula, né, eu busco que os alunos compreendam o que tá sendo desenvolvido, né? Certamente, nós, como professores, a gente vai ampliar as nossas chances que os estudantes entendam que aquele saber que está sendo repassado naquele momento faça sentido, né? Então, acho que essa diferenciação que o professor Alain fez é essencial. Continuando, caso alguém queira falar, fiquem à vontade. Então, podemos ir para a sala de aula pensando: preciso ensinar o que é empatia? Ou podemos auxiliar os estudantes a compreender que ao se colocar no lugar do outro, buscando entender como ele pensa, age e sente, conseguimos ter relações mais respeitosas e produtivas. Então, essa questão da empatia é um tema que é trabalhado. No primeiro ano do projeto de vida, tem uma aula específica, né, trabalhando com empatia, se colocar no lugar do outro. Então, perceba que no segundo formato, você tem uma compreensão que deve ser alcançada. E como professor, seu papel é garantir, então, que os estudantes alcancem. O uso de práticas ativas de ensino é outra estratégia que podemos dispor para garantir a aprendizagem. Como vocês devem ter notado, as aulas do RCO+, apresentam um conjunto de ações que o professor pode realizar para promover uma aprendizagem mais significativa. Não sei se vocês observaram, então, mas nessas aulas do RCO, elas trazem algumas práticas, né, que nos auxiliam a diversificar as estratégias didáticas.
Aí, por exemplo, nós até poderíamos abrir uma aula do RCO aqui e indicar quais seriam essas práticas. Então, a partir de ícones que estão disponibilizados nos slides, então, de cada um. Então, neste momento, a gente vai explorar cada uma dessas práticas. A de todo mundo escreve e a de virem e conversem. Então, são duas práticas ativas de ensino que o projeto de vida aborda, né, que trabalha com essa questão de fundamentar a aplicação da atividade em si. Então, deixa eu passar aqui, nós vamos ver a primeira. Então, quando utilizamos a prática todo mundo escreve, damos a oportunidade do estudante exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a registrar por escrito sua reflexão sobre determinado tema, antes de expressar oralmente suas ideias. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente sobre o tema. O professor pode estabelecer um tempo para a realização da tarefa, bem como indicar o que espera como resultado da prática. Por exemplo, uma atividade que o professor está sugerindo. Vocês têm 3 minutos para escrever um parágrafo sobre como é sua relação com o seu melhor amigo. Aqui dá um exemplo, mas quem já tem o projeto de vida, vocês já fizeram essa atividade de como está falando aqui, todo mundo escreve? Se alguém já fez algo similar, poderia compartilhar com nós como que foi a experiência? Pode falar. Eu sempre faço, porque é o começo do debate. Perfeito. Primeiro a gente passa o conteúdo dos slides, né, ou o vídeo. Às vezes, quando eu consigo, assim, que eu tô com as minhas horas de atividades todas lindas, maravilhosas, tudo bonitinho, e eu consigo assistir antes, Sim. Aí eu sempre escolho um, ou o vídeo ou o slide. Quando eu não consigo, eu já vou direto para o slide, que eu vou falando e vou explicando. Sempre tem lá, agora é com vocês, alunos, coloquem lá no caderno, sempre joga uma pergunta ali do tema. E é sempre resposta muito pessoal, né? E aí, dou os 2, 3 minutinhos lá para eles responderem e o pau tora na hora do debate. Toda aula é desse jeito. Bacana. Eu também gosto de iniciar os temas lançando perguntas, né? E algumas dessas perguntas eu gosto que eles escrevam. Eles falam, ai, professor, mas é tão difícil colocar as ideias aqui no papel. Eles ficam com essa conversinha, né? Que eles estão pensando algo na cabeça, mas na hora de colocar no papel eles têm essa dificuldade. Continuando. A depender do seu comando, os alunos podem produzir pequenos textos descritivos, narrativos e argumentativos. Assim, quando você solicitar uma atividade que demande maior capacidade de escrita, seus estudantes estarão melhor preparados para realizá-la. Então, aqui nós temos uma tirinha. Alguém poderia ler ela para mim, por gentileza? A grande verdade é que a gente nunca saberá exatamente o tamanho da dor do outro. Já que nós estávamos falando de empatia, né? Essa nossa imagem ao lado está falando que a gente nunca vai saber exatamente o tamanho da dor do outro, né? Então, que sentimentos, a partir dessa imagem, nós vamos responder. Que sentimentos podemos depreender desse cartoon? Então, nós vamos ter 3 minutos ali para escrever. Esse link eu vou disponibilizar para vocês. Só eu fazer a cópia aqui do material.
Acho que a internet aqui em casa agora tá um pouquinho lenta. Aí, enviando para vocês o link no chat. Então, vocês também vão receber um arquivo doc. Nesse arquivo doc, vocês vão colocar o seu nome e aí vai estar aquela mesma imagem ali, a perguntinha. Observe a imagem e respondam que sentidos podemos depreender do cartoon. E aí vocês escolhem ali uma daquelas linhas e o que vocês escreveriam sobre. Ana Paula, eu não Oi? sei se é só comigo, mas existe um limite de linhas. Eu não consigo adicionar mais linhas. Eu não consigo. Pera aí. Travou com 3 professores. Tá. Ó, eu aumentei algumas aqui. Acho que agora é o suficiente. Ver se o professor consegue. Eu atualizei, mas deu certo. Ok. Obrigado. Então, eu já vou lendo ali mais ou menos o que vocês estão colocando. Professora Maria Leonilda colocou conhecer melhor o outro. Professora Elisandra, alteridade, reconhecer a existência de pessoas singulares. Professor Fábio, o processo de eterno aprendizado que a vida em sociedade proporciona. Professora Samantha, o que importa mesmo não é o quanto dói, e sim o fato de doer. Nesse sentido, basta que se compreenda a dor do outro, que a dor do outro existe e que o outro pode ajudar. Professora Larissa, o que devemos respeitar? Devemos respeitar o outro, cada um sente de uma forma. Nós não podemos aferir com base na nossa experiência. Professora Elisete, não podemos julgar nosso próximo, respeito em tudo. Professora Denise, cada um sente suas dores de uma forma, uns com mais, outros com menos intensidade. Cabe a nós respeitar. Professora Andréia, sensibilizar-se com o outro. Professora Luciane, mesmo quando alguém desabafa para nós ou está com um problema, luto, por exemplo, eu jamais vou conseguir sentir o que o outro sente. Posso ouvir, dialogar e acolher, mas o sentimento é individual. Professora Adelina, não podemos mensurar a dor do outro, mas muitas vezes já sentimos dores e isso nos faz entender que dói. Cadê aqui onde é que eu tava? Que dói no outro também. Professora Alain, estamos sempre aprendendo com a vivência e aprendizado dos outros, o que ajuda a respeitar cada vez mais as pessoas. Professor Júlio, reconhecer que há múltiplas vertentes do ser humano em que é necessário desenvolver a resiliência. Perfeitamente. E a professora Gisele, respeitar o que o outro sente. Então, o que vocês colocaram, né, tem relação com essa questão de eu nunca vou entender qual a dor do outro. Todo mundo já passou por isso, mas eu preciso respeitar e compreender. Perfeito.
Se alguém quiser comentar algo sobre, até que eu vou compartilhando aqui novamente. Então, continuando. E aí, nós temos a outra prática, que é o vire e converse. Então, o que essa prática estimula? Então, estimula os estudantes a formularem melhor seus pensamentos por meio de discussões curtas e contidas em duplas. Esta ação facilita a troca produtiva entre os estudantes, permitindo com que a aprendizagem se desenvolva de maneira coletiva. Para isso, é fundamental indicar o limite preciso de tempo da ação, garantir que todos saibam quem são os seus parceiros sem precisar perguntar e realizar um encaminhamento coletivo do que foi discutido entre pares. Claro que é importante que haja esses momentos em sala de aula, né, que os alunos virem e conversem, mas que para que tenha um bom resultado, é importante a gente estabelecer um limite de tempo, né, para essas discussões e já estar definido previamente isso na nossa organização. Finalizar as discussões quando as ideias estão ali, tipo um burburinho, alguma coisa assim que saiu fora do previsto. E aproveitar essas discussões, então, para consolidar uma aprendizagem coletiva. Então, esses momentos são importantes, mas também o professor ele tem que prever alguns acontecimentos que podem decorrer durante essas aulas. Alguém já fez alguma atividade nesse sentido para os alunos conversarem sobre algum tema e às vezes esse tema extrapolou, saiu fora do previsto, que alguém pode compartilhar alguma experiência? Ninguém? Então seguimos aqui nos slides. Então esses elementos do vire e converse, eles precisam ser claramente identificados no comando. Por exemplo, o professor vai falar: vocês têm 3 minutos para conversar com o colega que senta ao seu lado esquerdo sobre a importância da empatia nas nossas relações. Então, você estabeleceu um tempo, estabeleceu que ele não precisa sair lá do final da sala e vir conversar com o da frente, porque vai dar muita bagunça. Então, você estabeleceu um comando, ou seja, você estabeleceu um tempo para essa determinada ação. Aí, depois que se passaram esses 3 minutos, então, para finalizar o diálogo entre os estudantes, você pode utilizar uma deixa, sinalizando que eles precisam amarrar as ideias e encerrar a conversa. Por exemplo, o professor vai falar: temos mais 1 minuto de conversa, aproveitem. Então, para eles irem finalizando a ideia, porque senão nesses 3 minutos aí, às vezes eles vão estar falando sobre, né, que coisa. Então, ir amarrando as ideias. E aí, no final, encerre as discussões no momento em que as ideias entre os estudantes estejam borbulhando. Aproveite a crista da onda. Isso garante que terão estudantes ansiosos para compartilhar seus pensamentos e reflexões, facilitando o engajamento de todos na ação. Então, eu estimulei um comando ali para que dê o início da ação, para que nós comecemos, então, a falar sobre aquele determinado assunto. Vejam que essa atividade de deixar os alunos comentarem é algo que vocês podem estar fazendo, por exemplo, na próxima semana já a implementação de vocês. Vocês escolherem uma aula do RCO e automaticamente trabalharem com esse comando, né? Ou com o comando que foi trabalhado anteriormente, que é o dos alunos escreverem, argumentarem, opinarem. Então, já são 2 metodologias em que vocês podem, então, estar escolhendo qualquer uma das aulas do RCO e aí aplicar essa metodologia. Então, é assim que funciona o nosso grupo. Para quem nunca participou do Formadores, então, toda aula a gente vai apresentar algo. E aí, se vocês se identificaram com essa metodologia, essa dinâmica e já querem implementar com os seus estudantes, vocês já podem aproveitar, então.
Então, seguindo. Aproveita as discussões nas duplas para consolidar uma aprendizagem coletiva. Solicite que os estudantes façam registros escritos com os principais argumentos surgidos na conversa. Utilize esses registros para fomentar a discussão entre todos. Exemplo, então o professor vai falar: vamos dar uma olhada nas ideias que temos e ver quais fazem mais sentido. E na sequência, solicite que alguns estudantes compartilhem com todos suas anotações, mediando a discussão gerada. Então veja, essa discussão que começa ali entre pares, entre duplas, ela pode vir para o grande grupo, né? Mediante o professor estar fazendo essa mediação na conversa, né? Não deixar extrapolar nem fugir do assunto. Então é uma dinâmica interessante que pode ser abordada. Então, para concluir, gostaria que um dos professores respondesse a uma dessas questões aqui. Professor, quais aprendizagens você construiu durante o nosso encontro e como as discussões do encontro contribuem para a sua prática pedagógica? O que vocês acham que dessa aula aqui vocês poderiam levar para a sala de aula de vocês? Professor, eu acho que praticamente tudo que você falou dá para levar para a sala de aula. Eu tô achando muito boas as aulas, eu tô gostando bastante. Eu queria até falar. Ah, que bom. Embora eu nunca tenha trabalhado com projeto de vida. Sim. Então, eu acho assim, depois eu vou deixar outras pessoas falar também, mas algo que nós temos que deixar, né, visto o que aconteceu nessas duas aulas, né, nessa aula, aliás. Então, a primeira coisa é que entender, então, sobre a importância, né, do uso de práticas diversificadas, né, para facilitar o desenvolvimento das habilidades previstas nesses referenciais. Então, entender sobre essas diferentes práticas, que foi aquela primeira atividade lá que vocês trouxeram, diferentes metodologias. E depois nós estudamos duas dessas estratégias pedagógicas, que é o todo mundo escreve e o ouvirem e conversem. Então, são duas práticas que vocês podem levar para a sala, inclusive para fazer a implementação. Mais alguém gostaria de comentar? Além do que foi, né, reforçado por ti agora há pouco, também gostei da fala do professor Júlio e outros colegas que estão, assim, né, trazendo para a gente a experiência deles, que isso soma muito. Eu, como eu já citei, sou marinheiro de primeira viagem, estou aprendendo com os colegas, então acho muito bacana, não só o que está formalizado dentro da grade proposta pelo curso, mas a vivência dos outros colegas que compartilham com a gente, ó, já fiz isso, fiz aquilo, trabalhei com tal situação, isso para mim é bem válido. E é isso que bastante. E é isso que vai nos despertando e para fazer pensar, então, se o professor Júlio trabalhou sobre aquela determinada metodologia, então eu também tive uma ideia de trabalhar com a minha turma. Acho que é essa troca de experiências que há durante os nossos encontros que enriquece. Fica à vontade para falar, professor. Que alguém tinha erguido a mão aqui. Posso falar um pouquinho? Sim, fica à vontade. Então, eu gostei da ideia da questão das profissões. Como eu tenho os quarto ano lá da formação, e de repente eu pensei, né, de pedir para que elas fossem, né, foi uma ideia de trazer elas para a sala e falar, né, do curso delas. Afinal de contas, a gente vai falar do trabalho, né, das profissões. Isso. Boa ideia. Eu acho que foi a professora Fernanda, né, que tinha comentado em relação a levar esses profissionais para a sala. Perfeito, ó. É ideias que vai surgindo, né, que a gente vai incrementando nossas aulas. Então, aqui, só lembrando, então, que vocês, de hoje em diante, então, vocês já conseguem realizar a implementação. Para quem chegou um pouquinho atrasadinho no início da nossa reunião, eu comentei, então,
que da reunião 3, que é a de hoje, até a reunião 8, então cada reunião vocês vão ter um tema específico. Hoje, por exemplo, então foi falar sobre os desafios do novo ensino médio e apresentar ali 2 metodologias que vocês podem estar utilizando. E aí, então, da aula 3 até a aula 8, vocês podem escolher uma dessas aulas e querer aplicar a metodologia que foi proposta em uma das aulas do RCO, tá? Lembrando que o prazo de entrega é até dia 28 de abril. Então, pensem, hoje nós estamos dia 22. Então, praticamente, falta um mês aí e uma semana para vocês estarem fazendo essa implementação. Deixa eu ver quem que ergueu a mão aqui primeiro. Professora Gisele. Eu ergui. Então, assim, por exemplo, Ana Paula, eu posso, porque eu não tenho ensino médio, né? Só tenho 8º e 9º anos de projeto de vida. Eu posso trabalhar esse autoconhecimento, que isso daí eu trabalhei ano passado, né? Posso trabalhar esse autoconhecimento com eles, passando esse vídeo do Dove, conversando com eles e tal, e depois eles escreverem no caderno o que eles acharam, o que eles pensaram, como que foi? Isso? Exatamente, perfeito. Aí você vai aplicar na sua disciplina, né? Ok. Exatamente. Uhum. É que, na verdade, no 8º e 9º ano não tem autoconhecimento, né? Acho que tem Quem Sou Eu, se eu não me engane, que também dá pra gente trabalhar esse Quem Sou Eu no autoconhecimento, né? No autorretrato, né? Dá pra trabalhar várias coisas, na verdade. Isso mesmo. Então tá bom, beleza. E daí eu tenho que tirar foto, eu tenho que fazer o plano de ação, tirar foto e filmar? Tá, então assim, a filmagem ela não é obrigatória, só se vocês queiram colocar, né? Fotos, então é interessante ter essas fotos para que no momento que vocês venham aqui e tragam o feedback do que foi implementado, nós visualizarmos as atividades que foram feitas, né? E aí, para vocês desenvolverem o plano de ação, então vocês têm duas, né, retomando, vocês têm 2 atividades para entregar: o plano de ação e o relato de implementação. O plano de ação, então, é como se fosse um plano de aula, que vocês estarão elaborando, escolhendo uma aula do RCO e escolhendo um desses temas, que nós vimos hoje ou até a aula 8. E aí, esse mesmo plano de ação, se vocês quiserem aproveitar o mesmo, vocês podem usar ele daí para implementar com os estudantes. Quem quiser fazer um outro plano de ação daí para implementar, usar outro recurso, outra metodologia, pode. Ou se não, pode usar o mesmo, entende? Que daí vocês conseguem fazer 2 atividades em uma só. Né? Então, vai da escolha de cada professor. E daí essa implementação, então, tem que ser com estudantes, tem que seguir uma aula do RCO e tem que seguir algo que foi apresentado aqui no grupo de estudos. Então, como uma metodologia ou uma dica, uma sugestão, algo que vocês vão ver, então, durante os encontros. Mais alguém com dúvidas? Então, No meu caso, que sou pedagoga, como é que fica? Então, no seu caso que é pedagoga, então você pode fazer a parceria com algum professor da sua escola. Já que você é pedagoga, então você poderia escolher, caso você ache conveniente, fazer uma aplicação junto com um professor de projeto de vida. Você fazer uma parceria, né? Mostrar para ele o que você pretende trabalhar. Infelizmente, nós estamos sem professor de projeto de vida. Projeto de vida. Então, em uma outra disciplina que você ache, por exemplo, que poderia se encaixar uma dessas metodologias de hoje, caso você quisesse implementar com algo que foi visto hoje. Lá em geografia, em história, em matemática, algo que poderia fazer com que os alunos escrevessem, argumentassem, ou algo que eles fizessem um debate entre os alunos. Então, é algo que você pode trabalhar com um professor, com um par daí lá da sua escola. Mais alguma dúvida? Pode falar. Professora Andréia. Professora, é que eu vi ali o Fábio, uma pergunta que ele colocou. O plano de aula vai ser coletivo? Não, Não, né? O plano de aula, a princípio, ele vai ser construído individualmente, mas no decorrer das nossas aulas, como nós estaremos fazendo momentos
assim, separados, esse plano de aula pode ser construído, por exemplo, pelo professor Fábio, professor André e professora Gisele fizeram o plano. Aí, se vocês quiserem aproveitar ele e enviar daí, mas cada um vai enviar individualmente, entendem? Vocês podem até fazer grupos para isso, mas cada um entrega individualmente. Professora Gisele. Sim. E Esse plano de... Desculpa, pode falar, André. E se eu fizer a implementação por essa semana, e daí eu vou apresentar só no dia 2 de maio? Então, daí, ou posso ir apresentar já? Em alguns momentos das nossas próximas reuniões, eu posso disponibilizar daí alguns minutinhos para os professores que já quiserem ir, né, mostrando, fazendo o seu feedback. Não precisa ficar só todos lá para o dia 5. Quem quiser apresentar antes, a gente vai encaixando professores daí. Tá bom, obrigada. Um exemplo, esse plano de ação, por exemplo, como se fosse o coletivo, é o que a gente fez hoje. Se você colocar lá, mais ou menos isso. Cada um escreveu o que... Metodologia, o link, né? Isso mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Então, aqui é um formulário em que vocês podem estar acessando pelo QR Code. É sempre um formulário que vai aparecer no final de cada reunião, né, que ele identifica algo ali que você pode melhorar ou não dentro do grupo. Aqui nós temos duas informações interessantes, uma de uma matéria que fala sobre a BNCC e o construtivismo dialogam, e a outra é uma entrevista do novo ensino médio e desafios dos professores. Então aqui é só vocês acessarem esse link e vocês têm disponibilizados esse material então para estar se aprofundando mais. As nossas figurinhas do dia então serão essas, elas já estão lá dentro do Classroom. Eu vou enviar para vocês agora dentro do Classroom lá em figurinhas mesmo. E também no grupo do WhatsApp, caso vocês já queiram ir organizando o diário de vocês. E de apresentação seria isso. Deixa eu parar a gravação agora para nós aproveitar esses minutinhos. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. Já poderíamos aproveitar esse momento e fazer o nosso print, né? Então, se todos puderem ligar a câmera. Para mim aqui está aparecendo poucas abertas, deve ser pelo fato da minha instabilidade aqui em casa. Eu vou tentar tirar um print aqui, se alguém mais puder tirar o print, por gentileza, e enviá-la no grupo também. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Mais um encontro concluído, como diz os alunos, né? Mais um para conta. Que bom, né? Então, se nós temos 9, agora nós já temos somente 6. Então, como só reforçando, de hoje em diante, os encontros que vocês acharem pertinentes para fazer a implementação já com os estudantes, fiquem à vontade. O material que está disponível para vocês trabalharem com o plano de ação e o relato de implementação está lá no Class. Então lá tem todas as orientações de como é para organizar, o que é para vocês colocarem em cada item, tá? E aí o que vocês sentirem com dúvidas, vocês podem me mandar individualmente ou lá no grupo que eu atendo vocês. Alguém quer comentar alguma coisinha nesse final? Seria isso. Então, boa semana para todos. Nos vemos semana que vem. O que precisarem de dúvidas, esclarecimentos, estarei aqui, tá? Tenham todos uma boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite. Oi, professor Fábio. Posso falar uma coisinha rapidinho com você? Claro. Só justificando o comecinho da reunião aqui, eu não fico com a câmera ligada, tem uma questão particular, tá? Coisas domésticas aqui, tô cuidando do meu filho, etc. Então, só por isso, mas estou acompanhando a reunião. Ah, sim. Aí, de uma altura para frente, eu consigo, tá?
Só essa questão que eu queria justificar aqui. Tranquilo, beleza? então, professor Fábio. Até mais, boa semana. Até mais. Igualmente, boa semana. Tchau, tchau.